No Boletim Metrópolis de quinta-feira, nós mostramos o caso do Miguel Fernandes Brandão, de 13 anos, que morreu no Hospital Brasília. A família do menino relata uma suposta negligência médica em boletim registrado no dia 30 de dezembro do ano passado na Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos relembrar o que aconteceu. O menino de 13 anos morreu com o corpo todo necrosado em decorrência de uma infecção bacteriana no Hospital Brasília. No prontuário dele, a mãe é descrita em ao menos 2 ocasiões como ansiosa. O caso de Miguel Fernandes Brandão foi mostrado na coluna Grande Angular, aqui do Metrópolis. Ele foi internado na unidade Lago Sul do Hospital Brasília em outubro de 2024. O menino apresentava sintomas gripais e teve diagnóstico inicial de quadro viral. Ele morreu 26 dias depois, com feridas graves no corpo, por conta de uma infecção pela bactéria Streptococcus pyogenes. A história trágica de Miguel começou no dia 14 de outubro do ano passado. Ele chegou ao hospital com febre, dificuldade para respirar, irritação na pele, dor no corpo e moleza. Mas o resultado negativo no exame de influenza fez com que ele voltasse para casa. Só que os sintomas persistiram e ele voltou ao local no dia seguinte. Depois do diagnóstico de infecção viral, na madrugada de 16 de outubro, a equipe médica informou que o paciente havia acabado de ser internado, mas foi avaliado de novo devido à ansiedade materna. A coluna Grande Angular teve acesso ao documento, como você pode ver na tela. Em outro relatório, no dia seguinte, a equipe médica informou que Miguel estava acompanhado dos pais com a mãe ansiosa. O documento descreve que o menino comeu sanduíche, vomitou na madrugada e continuava com tosse e diarreia. A mãe de Miguel, Genilva Fernandes, denuncia que houve negligência médica. Ela disse à Polícia Civil do Distrito Federal que a responsável pelo atendimento não pediu exames que poderiam ter diagnosticado a presença da bactéria. Genilva também apontou irregularidade na atuação da administração do Hospital Brasília ao, abre aspas, retardar ao máximo o envio do prontuário e demais informações sobre o atendimento do filho, fecha aspas. A 10ª Delegacia de Polícia investiga o caso. O Metrópolis conversou com Genilva e ela afirmou que insistiu para que a equipe médica aplicasse antibiótico no filho ou fizesse um raio-x de tórax para verificar a situação da criança. Mas os médicos preferiram aguardar a evolução do quadro, tratando o menino com soro, Novalgina e Tilenol. Um dia depois do relato sobre a ansiedade materna, em 18 de outubro, o menino iria receber uma dose de Tilenol, mas a mãe impediu o procedimento porque Miguel estava com dor no estômago. Genilva afirmou à Grande Angular que disse à equipe médica que não era para aplicar mais nada no filho até que explicassem o que estava acontecendo, porque desconfiou que a conduta não era normal. Segundo Genilva, a médica fez uma segunda tentativa com Novalgina e o filho começou a transpirar excessivamente. Algumas horas depois, ainda em 18 de outubro e 4 dias após da entrada na unidade hospitalar, Miguel ficou roxo e entrou em choque séptico, segundo a mãe. Miguel foi levado à UTI no dia 18, onde foi constatado que os rins estavam muito debilitados e que o quadro era gravíssimo. Na unidade, o menino sofreu várias paradas cardiorrespiratórias, mas resistiu. Ele chegou a ser entubado e a fazer hemodiálise na UTI. Em 19 de outubro, 5 dias depois da internação no Hospital Brasília, os médicos confirmaram contaminação por influenza, infecção por Streptococcus, uma bactéria grave que compromete órgãos e tecidos, falência de órgãos e necrose. Ele morreu na madrugada de 9 de novembro, 26 dias após da entrada no hospital. As costas, os glúteos, as pernas e as partes íntimas do menino ficaram necrosadas e tiveram de passar por raspagem para retirada do tecido morto. O Metrópolis buscou o Hospital Brasília, que disse, abre aspas, em respeito à privacidade e confidencialidade, não divulgamos informações sobre histórico de saúde dos nossos pacientes, conforme determinam as normas éticas e legais de sigilo médico, fecha aspas. Para a coluna Grande Angular aqui do Metrópolis, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, falou sobre como a Secretaria de Saúde vai lidar com esse caso. Vamos ver. O que ocorreu aqui no Distrito Federal, no Hospital Brasília, localizado ali no Lago Sul, é uma unidade particular. Um menino de 13 anos morreu 26 dias após da entrada na unidade hospitalar, em decorrência de uma infecção bacteriana. A família acusa o hospital de negligência médica por demora no diagnóstico e no tratamento contra essa infecção de uma bactéria específica. A Secretaria de Saúde já foi até o hospital, pretende tomar alguma medida no que cabe à pasta, neste caso?
a Secretaria de Saúde ela tem algumas competências, né? Realmente de fiscalizar. Tem algumas doenças que são de notificação obrigatória, essa especificamente não é, mas até por conta da questão de isso, né, sair do controle sanitário do hospital, a Secretaria de Saúde determinou que a Vigilância Sanitária fizesse uma visita ao Hospital Brasília e fizesse uma avaliação, né, de como está o hospital nessa situação de vigilância aí sanitária. Então, há, sim, uma ação por parte do governo do Distrito Federal nesse sentido, para que não aconteçam novos casos, né? Isso não pode ser naturalizado, né? Nós perdemos uma vida e você imagina, nós temos uma função também na vigilância sanitária e de fiscalização. Uhum. E agora, para entender as implicações jurídicas desse caso e o que a lei prevê em situações como essa, a gente recebe o especialista em direito à saúde, o advogado Igor Souza. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui passando informação, mesmo nesse momento tão delicado. Igor, eu queria começar te perguntando o que caracteriza juridicamente a negligência médica e quais são os direitos das famílias em casos de suspeita de negligência médica. Perfeito, Rafael. É muito importante que as famílias tenham o acesso e entendam o que de fato elas podem ir atrás a partir desse momento, né, em que se depara com uma possível negligência médica. Diante de uma situação como essa, é possível buscar 3 frentes principais. A primeira, uma reparação civil no tocante aos danos morais, danos materiais, como, por exemplo, para fazer solicitação de cobertura de tratamentos, o funeral, questão da pensão alimentícia, enfim, diversos outros gastos para ter essa reparação, né, civil no âmbito moral e material. Além disso, caso verificado algum tipo de fato de negligência médica, é possível também buscar uma responsabilização no âmbito criminal, bem como implicações no âmbito ético-profissional por parte do médico. É claro que tem que passar por todo um contraditório, por todo o devido processo legal, mas caso seja verificada uma negligência médica, é possível e é um direito, sim, da família ir atrás desses seus direitos. A gente pode usar o Código de Defesa do Consumidor nesses casos em instituições públicas de saúde, sejam elas públicas ou privadas? Sim, com certeza. Na verdade, isso é um ponto muito importante que você ressaltou. Na verdade, quem pode ser responsabilizado nesses casos não é nem somente o médico em si, caso de fato verifique que houve uma negligência. É possível também buscar uma responsabilização do estabelecimento médico, né, do hospital, bem como, a depender do caso, também a responsabilização do plano de saúde. Importante ressaltar que o hospital e o plano de saúde, inclusive, têm o que a gente chama de responsabilidade objetiva, a qual não é necessário, inclusive, demonstrar algum tipo de culpa por parte desse erro que pode ter ocorrido, diferentemente do âmbito do médico. O médico, de fato, tem que ser observado essa questão da culpa para verificar se houve realmente algum tipo de culpa, algum tipo de responsabilidade subjetiva por parte do profissional. Mas no âmbito do hospital, do estabelecimento médico e do convênio, é possível buscar uma responsabilização objetiva, na qual independe de culpa, isso através da aplicação do Código de Defesa do Consumidor para facilitação da defesa dos interesses desse paciente e da família dele. Deixou claro que a gente tem que respeitar o devido processo legal, mas me diz assim, inicialmente, caso uma família perceba ali uma possível falha, uma possível negligência, que medidas imediatas ela pode tomar? A ideia é que imediatamente a família possa, de fato, buscar um profissional da área do direito para analisar a sua situação. É claro que nós, como profissionais da área do direito, nós não podemos argumentar no sentido se houve de fato ou não, nem nesse caso, nem em nenhum. Mas isso vai por intermédio de um assistente técnico, ou seja, um médico, ele faria a análise, ele emitiria um parecer técnico para argumentar se de fato houve ou não algum tipo de negligência médica. Com base nesse parecer do médico, de um terceiro médico, é possível sim ir atrás da responsabilização nessas 3 frentes, tanto a civil, quanto a criminal, quanto a ético-profissional. É muito importante, de fato, que a família tenha o entendimento e esteja amparada por um profissional do direito para que possa auxiliar a buscar todos os seus direitos de fato. Há alguma diferença nessa responsabilização quando se trata de hospital público e privado? Sim, na prática, o hospital privado ele possui algumas peculiaridades no âmbito da responsabilização direta. Se
a negligência médica ela foi decorrente de uma atividade empresária, a aplicação da responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, ou seja, uma responsabilidade a qual independe de culpa. Como, por exemplo, no caso, é possível, após esse devido processo legal, verificar que se realmente a morte se decorreu dessa questão, dessa infecção, através dessa bactéria, isso normalmente, através dos entendimentos dos tribunais superiores, do STJ principalmente, verifica-se que realmente a responsabilidade objetiva, ou seja, a não verificação da culpa de fato, faz com que realmente tenha uma responsabilização e uma inversão do ônus da prova para a facilitação dos interesses dos direitos do paciente. Diferentemente de quando o hospital público a responsabilidade é objetiva e pouco importa nesse âmbito específico acerca do médico. Faço um paralelo com isso porque se o hospital privado, a negligência médica se deu quanto à atuação médica, ou seja, exclusivamente do médico em si, e não, enfim, nesse caso que aparentemente foi decorrente de uma infecção hospitalar, nesse caso, a responsabilidade subjetiva faz com que tenha uma dificuldade um pouco maior. Porque se o médico, de fato, tem que ser analisado realmente essa culpa específica, diferentemente no âmbito do hospital público e no âmbito do hospital privado quanto à atividade empresária. Então, no caso de infecção hospitalar, de fato, tem uma facilitação dessa busca pelo direito, mas quando a atuação médica, quanto, por exemplo, um erro de diagnóstico, algo do tipo, é um pouco mais difícil porque realmente tem que buscar a demonstração efetiva da culpa desse profissional da área da saúde. Igor, você viu aí mais cedo que a gente ontem entrevistou a vice-governadora do DF, ela falando que a vigilância sanitária vai até o hospital, né, fazer uma fiscalização. Queria saber como é que você acha que nós, como sociedade, a gente pode exigir, inclusive desses órgãos reguladores, mais qualidade nesses serviços de saúde para evitar casos como esse? Isso aí é essencial, é uma questão de política pública na qual deve ser fiscalizado, deve ter uma cobrança por parte da sociedade. No âmbito da saúde pública e da saúde privada, tem que ter realmente uma fiscalização muito em cima para que as atividades, né, da área do âmbito da saúde tenham realmente uma qualidade, tenham uma fiscalização devida e evitem outras situações como essas a acontecer. Realmente é uma situação muito delicada, uma situação que envolve, enfim, o sentimento de todos os familiares e que é necessário que tenha uma atividade, tenha uma ação muito ativa por parte da população para que isso realmente tenha e não volte a acontecer realmente em outros momentos. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente no Boletim. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço.